Hey todo mundo, Spider falando. Hoje em dia a gente vive vários debates nas redes sociais, jornais, revistas, sobre várias visões de mundo. Mas como a gente vai saber qual é a certa? Como a gente vai saber a maneira correta de agir? Como nós vamos saber a forma correta de falar? Como nós vamos criminalizar ou descriminalizar alguma coisa? Quem está certo? O que é ruim, o que é bom? Como a gente vai saber? É fácil quando essas questões são questões mais extremas, matar, roubar. Mas e se forem coisas mais complexas? Muitos dizem que nós seres humanos temos capacidade de reger nossas leis próprias. E dão um exemplo disso o Código de Hammurabi, para mostrar que a gente consegue fazer uma lei coerente e moral sem precisar de nenhum Deus, nenhuma divindade. Então quer dizer que tem como a gente ter moral sem Deus? Vamos analisar aí os fatos. Em uma universidade lá no George Washington, em Seattle, eles fizeram um experimento para saber se a gente já nascia meio que programado para saber o que é certo e o que é errado. E eles conseguiram lá, com os experimentos, eles constataram que bebês de 15 semanas já tinham moral, ou seja, eles já tinham uma noção moral sobre as suas atitudes. Mas isso aí todo mundo concorda, que nós já nascemos com uma certa noção moral desde o nascimento. O ateu concorda, o agnóstico concorda, e o de fé também concorda, que nós já nascemos com uma certa noção de moral. E a Bíblia é clara sobre isso, ela fala em vários versículos. Gênesis 1,17 fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Salmo 37,31 diz: a lei de Deus estará em seu coração, e os seus passos não serão escorregadios. Também em Hebreus 10 diz: porei minhas leis em teu entendimento e no teu coração as escreverei. Logo, nós temos algo de Deus dentro de nós. Então, cara, isso é claro na Bíblia. Então, nós cristãos, a gente acredita também que nós nascemos com essa certa noção. Mas uma coisa é você saber que existe o bem e o mal, você tem uma noção de certo, uma noção de como agir. Outra coisa é você realmente saber o que é o mal e o que é o certo e o que é o errado. Isso é quem tem fé ou quem não tem fé em todo mundo. Mas quando as coisas são mais complexas, quando algo é um pouco mais confuso de saber se é certo ou se é errado, como nós devemos se alimentar? Existem alimentos que nós devemos comer? Se a ciência disser que deve comer, a gente pode seguir ou não? Vocês devem lembrar que soja foi boa e ruim por muitos anos. A ciência às vezes dizia que era boa, às vezes dizia que era ruim. Depois falava que era boa de novo, depois falava que era ruim. Café era bom, café era ruim. Então, como a gente vai saber o que é certo? A gente pode confiar mesmo realmente nessas coisas? Qual o relacionamento ideal que a gente deve ter? Hoje em dia a ascensão da homossexualidade está grande, né? As lutas. Será que é certo ter relação homossexual ou não tem nada a ver? É errado? A heterossexualidade é a certa ou não tem nada a ver? Todos são aceitáveis? E aí, como é que a gente vai saber? Também temos a seção grande das feministas, né? Que elas querem se vestir da forma que elas quiserem, sair na rua do jeito que elas quiserem. Às vezes muito tem algum prejuízo em sair na rua sem estar tão vestida assim? Ou não tem nada a ver? E aí, como é que a gente vai saber? Todas essas questões são extremamente complexas, não tem como a gente se basear no que a gente acha, porque outra pessoa acha diferente também. E quem está certo? Eu ou ele? Aquele ou aquele outro? Como é que a gente vai saber? Só o bom senso não é o suficiente para a gente decidir as nossas leis e o que é certo e o que é errado na vida de outra pessoa. Eu posso ressaltar aqui inúmeras leis do Código de Hammurabi que não fazem nem nosso sentido. E a Bíblia diz totalmente o contrário. Só para vocês terem uma ideia, tem uma lei no Código de Hammurabi que diz que se um pedreiro fizer uma casa mal feita e a casa cair e matar um filho do dono da casa, o dono da casa mata o filho do pedreiro. E a palavra de Deus diz totalmente o contrário. Em Deuteronômio 24:19 diz que os filhos não podem morrer por pecado dos pais e nem os pais morrerem por pecado dos filhos. Outro, por exemplo, se alguém roubasse algo, ao invés de você restituir o que você roubou, não, você era assassinado totalmente. Então o Código de Hammurabi parece muito imperfeito para mim. Para mim, parece só mais uma tentativa errônea do ser humano tentar se governar. Mas se a gente quer se governar e dizer o que é certo e o que é errado para o mundo, por que que o que você diz que é correto é melhor para mim? E o que eu digo que é correto é melhor para você? Mas se as pessoas querem governar a si mesmas e ditar as regras delas mesmas, quem vai dizer que a sua regra é melhor que a minha e o que eu acho certo é melhor para você? Quem vai ser o juiz da parada? Não, não, não. Do this to me. There's nothing a man cannot do once he accepts the fact that there is no God. No!
quem vai dizer o que eu devo ou não fazer? Quem vai me pedir se eu quiser fazer alguma coisa que eu ache certo, mas para você é errado? Se não existe um parâmetro universal, não tem por que a gente condenar nada. Não tem nenhum motivo para sermos morais. Não tem nenhum motivo para a gente dizer que algo é certo ou que é errado. Isso me leva ao argumento que sem Deus eu não tenho nenhuma obrigação de ser bom. Eu não tenho nenhuma obrigação de ter moral ou ter algum parâmetro moral na minha vida. Sem Deus você não tem necessário motivo para ser bom ou mal. Na verdade, sem Deus você não tem nem essa noção de bom ou ruim. Você pode ser bom sem Deus? Aqui está o problema. Se Deus não existe, qual fundamento permanece para que bem ou mal, certo ou errado sejam objetivos? Se Deus não existe, os valores morais objetivos não existem. E aqui está o porquê. Sem um ponto de referência objetivo, não temos como dizer que algo está realmente para cima ou para baixo. A natureza de Deus fornece um ponto de referência objetivo para os valores morais. É o padrão ou estándar no qual todas as ações e decisões são medidas. Mas se não há Deus, não há nenhum ponto de referência objetivo. Tudo que temos é o nosso ponto de vista, que não é mais válido do que o ponto de vista de qualquer outra pessoa. Esse tipo de moralidade é subjetiva e não objetiva. É como uma preferência por sorvete de morango. A preferência está no sujeito, não no objeto. Por isso não se aplica a outras pessoas. Da mesma forma, a moralidade subjetiva só se aplica ao sujeito, não é válida ou obrigatória para qualquer outra pessoa. Assim, em um mundo sem Deus, não pode haver nenhum mal e nenhum bem. Nada além de indiferença cega e impiedosa. O fato é que se não existe Deus, se não tem um alienígena que criou tudo, ou uma lei universal mundial que rege tudo, nós não temos motivo nenhum para sermos morais, não temos motivo nenhum para dizer o que é certo e o que é errado, e nem ditar para outro país que algo é ruim e algo é certo. Tanto é que existem várias leis aí em outros países tramitando bizarras. Se alguém vir te roubar, por exemplo, você não pode dizer que ela está errada. Você pode ficar frustrado porque te prejudicou, mas ela está fazendo porque ela acha que é certo. Ela está fazendo porque está dando benefício a ela, está sendo melhor para ela. E aí, qual é a moral que você tem para dizer que ela está fazendo algo errado? Está fazendo algo errado para você, mas para ela está fazendo certo. E isso já nos leva a outro argumento, que é o argumento do evolucionismo. Porque na evolução das espécies, a lei do mais apto é que prevalece. Quanto mais forte você é, mais esperto você é, você sobrevive, e o mais fraco e o mais burro perde. E nós não somos assim, nós somos seres humanos que temos raciocínio, a gente não pode se basear em animais. E muitas pessoas querem se basear em animais para dizer que o animal ele tem moralidade, então nós seres humanos somos igual a animais. Não, nós não somos animais. Por exemplo, você pode dizer que o animal ele tem moralidade. E é claro que ele tem, foi Deus que criou ele. A gente acredita que os animais têm uma certa moralidade. Só que você deve saber de exemplos imorais que os animais fazem. Por exemplo, existem espécies de animais que matam o seu parceiro sexual depois do ato sexual. Existem leões que invadem outro grupo de leões e matam quase todo mundo dizendo para poder conquistar aquele espaço para ficar com as fêmeas. Então isso não é considerado moral. Alguns animais são alimentos de outros animais. Então se você for comparar a vida animal com a vida do ser humano, existe a moralidade em todo canto, existe a imoralidade em todo canto. E se a gente achar que não existe um ser supremo que dita as regras pra gente, a objetividade da moral se perde. Então a gente não tem motivo para ter ética. Mas o que é ética? E o que é a ética para você? Como é que Ética é o conjunto de valores e princípios que você e eu usamos para decidir as três grandes questões da vida, que são quero, devo, posso. Isso é ética. Quais são os princípios que eu uso? Tem coisa que eu quero, mas não devo, tem coisa que eu devo, mas não posso, tem coisa que eu posso, mas não quero. Quando que você tem paz de espírito? Você tem paz de espírito quando aquilo que você quer é o que você pode e é o que você deve. Moral é a prática de uma ética. Ética é a concepção, ética é o princípio, moral é a prática. Portanto, eu tenho um princípio ético, não pegar o que não me pertence. O meu comportamento moral é se eu roubo ou não. O princípio se traduz numa moral. Uma pessoa amoral, ela teria que ser alguém capaz de decidir, julgar e avaliar.
Aliás, a lei chama de incapaz. Você tem gente que é imoral. Quem é imoral? Há pessoas que consideram um beijo entre dois homens imoral. Outras pessoas consideram um beijo moral. Depende da moral que você pratica e ela está na referência da ética que você tem por trás. A moral é a prática da ética. E a ética dita o que queremos, o que fazemos e se podemos querer e se podemos fazer. Tudo isso está sujeita à lei moral objetiva. É interessante que muitas pessoas acham que a ética é relativa. Mas será mesmo? Se acharmos certo a moral e a ética ser relativos ao lugar ou à época, a gente vai achar correto que um dia a escravidão foi aceita, que crianças menores de idade podiam participar de filmes eróticos e que a cocaína já foi receitada por médico. E hoje a gente tem práticas inadmissíveis que algumas pessoas acham certo, como casamento infantil. Every year, there are 5 million girls married under the age of 15. Child marriage exists around the world. In South Asia, Sub-Saharan Africa, the Middle East and North Africa. It's across regions, it's across cultures, it's across religions. Child marriage is an abuse of human rights. Girls are married at an age in which they are supposed to be in school, they are supposed to be protected, and they are called to be playing roles of adults, and they are girls. When I was 8 years old and my sister was 10 years old, my uncle came to our grandfather's place and he told him, I think now these girls are big enough for circumcision. So you know, you first have to be circumcised for you to get married. We managed to escape for the first time. And then my uncle came. We were beaten and we had to tell him, Uncle, we promised that next time we are not going to run away. These children will have to sleep with old men. Don't even know what we are going to be doing in bed. And it is vicious. Traditionally, culturally, it is accepted. Estupro de menores, tribos indígenas que fazem canibalismo com seus mortos. Uma tribo de índio pega os seus bebês defeituosos, enterram vivo e matam porque não querem ter esse estorvo na vida deles. E aí, a gente vai continuar preservando essa cultura? Tem que acabar já. Mas isso é o que eu estou dizendo. Eu acredito que a moral ela é objetiva. E se a lei moral não for objetiva, a gente não pode achar esse tipo de coisa errado. Isso tudo está certo na visão deles. Então, a gente tem que deixar claro que a moral ela é objetiva. Ela não é subjetiva. Ela não se aplica no que eu acho certo ou no que você acha certo. Ela tem objetividade. O relativismo atual está causando problemas sérios na nossa época. E ninguém mais acredita na verdade, ninguém mais acredita em nada. Afirmam categoricamente que a verdade absoluta não existe. Reverendo, eu sei que você é um pastor e é obviamente um homem muito bem educado, então você certamente não acredita que existam verdades absolutas que são sempre em toda parte verdade. É claro que eu acredito. Você não? Deveria acreditar, você é uma cientista. Ciência sim, mas estou falando sobre o domínio da religião e da moralidade. Eu acredito que cada civilização determina o que é certo e errado com base em seus costumes e crenças locais, mas ninguém tem o direito de impor suas crenças sobre qualquer outra pessoa. Às vezes eu sou burra, então quero ter certeza que estou entendendo isso. Quando se trata de ciência, você acredita que há verdades absolutas que são sempre em toda parte verdade. Mas quando se trata de ética e moralidade, você não acha que existe alguma. Em outras palavras, é basicamente toda a cultura por si quando se trata de ética. Tudo o que estou dizendo é que quando se trata de moralidade e crenças, é perfeitamente aceitável para alguém acreditar que algo é verdadeiro para si mesmo, mas eles não têm o direito de impor isso e aplicá-lo em ninguém, nunca. Só uma pergunta. Você está familiarizada com esta prática que ocorre em algumas culturas ao redor do mundo hoje, chamada de circuncisão feminina?
em que as meninas são mutiladas para que nunca experimentem qualquer sensação durante o sexo? Eu sei sobre a circuncisão feminina. Na verdade, há anos estou numa organização internacional que vem combatendo contra essa barbaridade nas mulheres. Como é que você faz parte de algo onde você impõe o seu sistema de crença, sua compreensão de certo e errado em outra cultura? Não, isso é errado. É simplesmente errado. A circuncisão feminina é totalmente errada. Então, se você se sente apaixonada sobre algo, então isso é uma verdade absoluta. Não é exatamente o que estou dizendo. Sim, mas não é exatamente por isso que você veio aqui hoje para falar comigo sobre a minha filha? Eu acho que nós não vamos chegar a um acordo sobre isso, não é? Então, se você diz, não existe verdade absoluta, você está dizendo uma verdade absoluta. Inclusive, em um debate que teve, uma das pessoas da plateia fez esse trocadilho com um dos palestrantes que estavam lá. I want to take another question. There's a gentleman in the red shirt back there. He's had his hand up for a while. Come up to the microphone. My question's for Deepak and the bishop. Now, you stated before that all belief is a cover-up for insecurity, right? Mm-hmm. Do you believe that? Yes. Thank you. Yeah. Devemos admitir que se precisa de um juízo universal para dizermos o que é certo e o que é errado. Porque senão a gente vai ficar à mercê do que a gente acha. Muitas pessoas vão dizer que pode ser um alienígena, outra pessoa que criou o planeta. Mas um papo materialista sobre esse assunto não faz o menor sentido para mim. Deus nos dá a certeza das coisas, um caminho seguro a trilhar, não às cegas como os descrentes são. É a forma correta de chegar à felicidade da forma mais simples e mais segura possível. Pelos teus mandamentos alcancei todo entendimento, e eu odeio os falsos caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Se concorda comigo, galera, compartilha esse vídeo aí. Seu amigo de sempre, o Homem-Aranha.